Graça e paz. Vamos lá, hoje nós vamos falar do nosso último gigante, uma série de gigantes que a gente veio falando no decorrer dessas semanas, e chegamos no último, né? E nós vamos falar hoje sobre o gigante da vontade, da nossa vontade. E eu quero falar para vocês o que o dicionário diz a respeito, né? A palavra, ela tem origem do latim, voluntas, significa prazer, desejo, ânimo. Vem do verbo volere, que quer dizer querer. O dicionário descreve a vontade como sendo uma faculdade do ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar algo ou deixar de praticar. Também descrito como força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins, seu desejo, sua determinação, firmeza, poder ou gosto que se representa primeiro mentalmente para fazer alguma coisa. Então, no vídeo anterior eu estava falando um pouquinho da alma, né? Que a nossa alma é triuna e ela é composta por mente, vontade e emoções. Então, a vontade, ela está na alma, dentro da nossa alma, fazendo parte da nossa alma. E tem muitos fatos, muitas histórias, né, para contar a respeito da vontade. Mas eu lembro de uma vez que eu fui como equipe, né, participar do Encontro com Deus, e uma das encontristas cismou de querer levar um filhote de um animal que tinha lá no sítio. E ela espezinhava, gritava, porque queria levar esse animal para casa. E a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, o que a família dessa menina vai pensar? Ela sai para o encontro com Deus e volta com um animal, um filhote de um animal. E nós tentamos conversar com ela, tirar essa ideia da cabeça, mas no final a gente achou que o melhor seria ela levar mesmo. Então, quando a gente estava pensando na forma como levar e tudo, ela disse assim, não quero mais. Ela gerou tudo ali, ela chamou a atenção de tudo, gerou um clima super pesado, constrangedor. Ela perdeu ministração, perdeu de ser edificada, perdeu de ser transformada. E como é triste, né? Depois eu percebi como é triste a pessoa viver querendo fazer somente a sua vontade, né? Pro seu ego, seu egoísmo. E foi muito triste ver, né, que ela separou um final de semana da vida dela para receber algo precioso da parte de Deus e saiu de lá sem receber, né? Saiu de lá sem ter sua vida completamente transformada. A palavra de Deus lá no Salmo 119, vou ler para vocês, ela diz assim, lá no verso 128. Por isso dirijo meus passos por todos os teus preceitos e rejeito toda a vereda de falsidade. O que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo que vai fazer com que a vontade dele, ele dirige os passos dele, né, pelos preceitos do Senhor, né, pelos princípios de Deus. E ele rejeita toda, né, vereda de falsidade. Então, ele está conduzindo ele por um caminho. E é isso que a gente deve fazer segundo a palavra de Deus. Nos conduzir por um caminho que é o caminho de Deus. O caminho segundo os seus princípios, segundo a sua palavra. E não viver à base dos nossos sentimentos e da nossa vontade. Em Salmo 139, no verso 16, o Senhor diz: Teus olhos viram minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Esse verso é poderoso, porque ele fala de quando o Senhor nos via, quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, ele fala de quando nós estávamos sendo formados. O Senhor já nos conhecia, o Senhor já tinha ali preparado um propósito para nós, né? E nós existimos por conta de um propósito. Vencer os gigantes da vontade, assim como vencer todos os demais gigantes que nós falamos, ele parte de uma decisão, de uma ação, né? E de eu conhecer a palavra e fazer ela conhecida para mim. Eu lembro de uma vez
muito antes, há muitos anos atrás, muito antes de eu conhecer o Deus que eu conheço hoje, eu estava em uma depressão e eu não sabia que eu estava em depressão. Eu não sabia que a minha falta de apetite era depressão, que a minha falta de querer estar entre amigos, sair com amigos ou estar com minha família era depressão, né? Então, assim, eu só percebi a depressão meses depois, quando um dia eu me olhei no espelho do banheiro e vi minha pele grudada nos meus ossos, né? E a gente, escutando o pastor Aloysio esses dias falando do Apocalipse, e ele falando do Cavaleiro Preto, né? Porque a fome, ela é negra, ela é preta. E eu lembro exatamente desse dia. Eu tava com minha pele muito escura, porque eu não comia, não tinha vontade de comer, eu não conseguia comer. Então eu perdi mais de 20 quilos e eu não me dava conta que eu estava numa depressão. Eu não saía do quarto, eu não saía da cama, né? Eu só saía para trabalhar e voltava. E mesmo assim, meus dias eram como um quadro no preto e branco, né? Mais ou menos assim. E eu lembro que quando eu me olhei no espelho, eu tomei uma decisão. Aliás, eu escutei uma voz e ela disse assim para mim: você pode continuar por esse caminho e você morrerá em breve, ou você pode mudar. Você pode tomar uma atitude e começar a viver de novo. E eu decidi viver de novo. Eu decidi reiniciar a minha vida. E foi uma decisão que eu tomei ali. E não estou falando que foi uma decisão fácil, que foi da noite para o dia que tudo voltou ao normal. Não, não foi. Levou um tempo, mas eu tive que dirigir meus passos para isso. Eu tive que me forçar a voltar a comer, mesmo que meu organismo não aceitasse, né? Então foi uma decisão dia após dia. E quando nós abrimos mão da nossa vontade, a partir do momento que nós conhecemos a vontade de Deus, então nós passamos a viver também os sonhos de Deus para nós. Eu lembro que quando eu tive revelação que os sonhos de Deus eram mais altos e maiores que os meus, eu pensei, é uma loucura eu querer viver os meus, porque se os sonhos de Deus são mais altos e maiores que os meus, por que eu vou querer viver os meus? Né? Porque eu não vou querer abrir mão daquilo que eu planejo, daquilo que eu sonho para mim. Se a palavra de Deus diz que o dele é maior, é infinitamente maior. E assim como a palavra também diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a gente, né? Para que nós possamos experimentar essa vontade, isso está lá em Romanos 12. Diz que nós precisamos renovar a nossa mente. E como que eu renovo a nossa mente? Como que eu renovo a minha mente? Com a palavra. Portanto, diz assim, lá em Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tem a vontade de Deus perfeita, perfeita. E tem a vontade permissiva. Qual eu vou querer escolher, né? Qual eu vou querer viver? Então, você pode falar, nossa, mas eu não posso viver as minhas vontades, ou eu não posso fazer a minha vontade. Você pode, né? Com todo o amor em Cristo que eu tenho por você, eu te digo, se você quiser viver uma vida medíocre, né? Mediana, você pode ir por esse caminho. Mas se você quer ir muito além, se você quer ir a lugares que você nunca pensou, se você quer viver algo que você nunca sonhou, se você quer ser usado em uma autoridade que você nunca imaginou, então você escolha fazer a vontade de Deus. Escolha viver os sonhos dele. São maiores e melhores do que os nossos. Amém? Mas eu quero relembrar vocês. Nós falamos sobre o gigante do medo, né? Foi o nosso primeiro gigante. E eu venço o medo, eu venço esse gigante, né? Quando eu conheço o perfeito amor. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Nós falamos sobre o gigante da dúvida. E o gigante da dúvida é vencido porque Deus é fiel. Ele não se esquece das promessas que ele fez pra gente. Ele cumpre todas elas. Nosso terceiro foi o gigante da justiça própria. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Somos justiça de Deus. Deixe Deus lutar por você. Falamos sobre o gigante da autocomiseração. Pare de olhar para a sua dor, né? E seja curado. Ajude outras pessoas. Viva a palavra de Deus. Viva a sua identidade, sabendo quem você é.
os sentimentos, você não é conduzido pelas circunstâncias exteriores, né? Não é isso que te define. Quem te define é você saber que Deus é seu Pai. A vontade, abra mão dela, abra mão da sua vontade para você viver o melhor em Deus. Seja conduzido, seja conduzida por Ele. Vença os gigantes interiores, vença. Porque eles querem nos paralisar, eles querem nos tirar do foco e tirar o propósito que Deus colocou nas nossas mãos. Ele quer te impedir de ir além, de avançar. Não aceite isso. Amém? E agora eu gostaria de orar por você. Mas antes, né? Se você crer em Deus, mas você nunca confessou Ele com a sua boca, você nunca disse em palavras, né? Expressou isso. Gostaria que você fizesse essa oração comigo. Se você crê em Jesus, se você crê em Deus, crê que Jesus é Filho de Deus. Amém? Deus, eu creio em Ti, eu creio que Jesus é Seu Filho, eu creio que o Senhor o enviou como um homem para morrer numa cruz por amor de mim. E hoje eu abro o meu coração, recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Agora eu vou orar por você. Pai, graças eu Te dou pelo meu irmão, minha irmã. Deus, eu coloco a vida deles nas Tuas mãos. Senhor, quando Jesus morreu naquela cruz por nós, Ele nos deu uma vida em abundância. Ele nos deu uma vida completa. Ele nos deu uma vida que vale a pena. Mas em nenhum momento Ele disse que seria fácil, mas em que todo o tempo Ele estaria conosco. E que assim como Ele venceu, nós venceríamos também. E assim eu oro para que essa pessoa que está me assistindo, me ouvindo, vença todos os seus gigantes, vença o seu dia mal, vença aquilo que tenta paralisá-lo. Vença, vença, porque Ele já é um vencedor em Ti. Amém.